Queridos, sábado nós iniciamos a nossa conferência e tivemos uma palavra maravilhosa do pastor e professor Davi Merck, falando sobre namoros santos. E aí, domingo de manhã, continuamos tendo sob tema enfrentando as tempestades do lar. Ontem à noite seguiu-se, e quando as tempestades persistem, quando as tempestades viram deserto nas nossas vidas. E agora, encerrando, nós vamos ter o privilégio de ouvir conviver e trabalhar com famílias no local, na igreja local, que é o foco do ECC, né? Como que a gente trabalha com famílias, mas pensando de uma maneira mais larga um pouco, não apenas no evento por si, mas como que a gente pode trabalhar de uma maneira mais global. E, para tanto, eu queria chamar aqui o pastor Davi Merck, um amigo querido. Como já disse em outras ocasiões, nós temos estreitado muito o nosso relacionamento, principalmente depois que eu tive o privilégio de ser hóspede na casa deles, lá em Atibaia, São Paulo. E agora nós estamos sendo honrados em tê-los na nossa casa. Tem um texto em Hebreus que diz mais ou menos assim, eu vou parafrasear: alguns, sem saber, hospedaram anjos. Você conhece esse texto? Está lá em Hebreus, eu não sei de cabeça, mas está lá em Hebreus 13. Eu sei, alguns sem saber, mas eu sei que eu estou hospedando anjos na minha casa, né? Tive o privilégio, ao longo da vida, de hospedar, por exemplo, o Dr. Russell Philip Shedd, um amigo pessoal, várias vezes, um grande privilégio, e agora estou tendo igual privilégio. Me permita colocar essa última vez você nos braços do Pai. Senhor Deus, toma o teu servo agora, dá-lhe a liberdade que ele precisa, fala para nós através dos seus lábios, que nós possamos ser instruídos pelo Senhor, que nós possamos ser iluminados pela tua palavra com as ideias que tu colocaste no coração do teu filho. Em nome de Jesus, amém. Desliga o relógio aí, por favor. Nós não temos relógio, começamos bem mais cedo. Geralmente os nossos cultos aqui iniciam 7h30, cultos especiais. Então hoje eu não quero o relógio, eu quero que o irmão se sinta bem à vontade para compartilhar conosco. O pastor desligou, mas eu já liguei o meu relógio, porque nós temos prazos aqui. É que nosso voo é amanhã da manhã, às 5h35, até 4 horas da manhã eu preciso terminar. Então já está tudo registrado aqui. É o pastor que vai nos levar lá. É com tristeza, mas alegria, com certeza, nós voltaremos para casa. Esse fim de semana tem sido excepcional. Eu vou falar uma coisa que eu falei para minha esposa ontem à noite, com toda a sinceridade do meu coração. Diante dessa igreja, eu sei que tem visitantes, amigos queridos de outros lugares, outras igrejas também, mas depois daquele culto ontem à noite, da recepção dos irmãos, dos testemunhos dos batizados, eu falei para ela: eu posso morrer agora um homem feliz e realizado. Ela falou, eu gostei da resposta: por favor, não agora, mas como tem sido agradável, ao mesmo tempo nos lembrando como nós somos frágeis, como nós somos falhos, o medo, eu e hoje o pastor conversamos um pouco, o medo de cometermos algum deslize e minar tudo que Deus tem feito. Eu imagino que você sente ou sinta a mesma coisa também. Esse tema que nós vamos usar para encerrar, por um lado, as nossas conferências da família, aconselhando-vos uns aos outros, as tempestades que nós enfrentamos. Eu sei que para muitos estamos
praticamente iniciando esse mês tão especial, o mês da família em muitas igrejas, e seu encontro especial nos dias 13 a 15. Mas como o pastor também falou, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco maior, à luz da palavra de Deus em primeiro lugar, mas também anos, para não dizer décadas, em que a paixão da nossa vida, eu e a minha esposa, o foco do nosso ministério tem sido esse: fortalecer famílias em tempos difíceis, trabalhando com famílias. Nós começamos isso o ano que nós chegamos aqui no Brasil. Ela foi criada aqui desde os 3 anos de idade. Eu cheguei com 28 anos em 1987. Lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Você tem sua versão local, que celebrou 30 anos agora em Benevides. Mas em Atibaia começamos a ministrar para as famílias dos casais seminaristas, em 87, 35 anos atrás. Em 1994, na primeira igreja batista de Atibaia, onde atuo como um dos pastores desde 87, nós começamos o que chamamos Capiba, casais da primeira igreja batista de Atibaia, que continua até hoje. Em 96, o ministério que nós criamos, chamado Projeto Áquila e Priscila, conforme o nome de um casal exemplar, pelo que nós conhecemos das Escrituras, mas o que sempre me chamou a atenção, a maneira como o casal ministrou juntos, como time conjugal. Eu acho que essa metáfora ajuda muito a entender o modelo bíblico. Ele quer que a soma das nossas vidas como casais seja maior do que as partes, ou como já falamos sábado, mais um deve ser maior que 2. Não nos ajuda nada no Enem, especialmente nossos jovens universitários, mas na vida é tudo. Isso foi em 96. Desde então, eu acho que não passa um ano que nós não ministramos em 10, 12, 15 encontros, retiros de casais, congressos de casais, mais 10 ou 15 também. O trabalho em grupos pequenos, o ministério com grupos pequenos de homens. Fico muito feliz com tantos dessa igreja engajados já num grupo estudando um dos nossos livros também. Ministério Tito 2, a minha esposa, eu tenho que tomar cuidado sempre que eu falo isso, mas Tito 2 fala das mulheres mais velhas, investindo nas mais jovens. Toda mulher é mais velha de outra mulher, ela não é tão velha assim, mas ela tem 20 netos, acho que qualifica para alguma coisa. Esse investimento que ela tem tido. Nós temos feito conferências para avós, voltados para o legado dos avós no investimento, aconselhamento pré-nupcial, ministério fundamental na igreja. Então, o que nós queremos fazer nesta noite é resumir para os irmãos algumas sugestões, alguns princípios à luz da palavra de Deus, que também passaram pelo filtro de 35 anos ministrando nesta área de família. Apertem o cinto, é isso que vamos fazer. Eu tenho uma boa notícia antes disso. Eu confesso que fiquei boquiaberto com a maneira como os irmãos compraram todos os nossos livros que nós trouxemos de Atibaia em 6 malas. Todos foram embora ontem à noite, mas eu não consegui dormir à noite. Está mais ou menos 1h30 da manhã, me veio a ideia. Em janeiro, deixei um monte de livros na Palavra da Vida, o ministério que nós participamos. Eu liguei para eles hoje, e eles vieram hoje à noite, e estão lá embaixo com alguns, não tem todos, alguns dos títulos. Eles até têm maquininha. Nós não ganhamos nada, eu e minha esposa, nada com venda dos nossos livros. Mas eu vou falar um pouco hoje à noite como alguns deles podem servir em ministérios da igreja local. Então fiquei bem feliz, eles chegaram por causa do trânsito agora mesmo. Fortalecendo famílias em tempos difíceis. O inimigo ataca. Ele odeia a família. Uma palestra que temos dado, eu não vou dar hoje à noite, só vou pegar a nata mesmo, mas
levanta a pergunta: será que esse ministério com casais é um modismo? É só da hora, como aquela onda de dente de ouro que passou nos anos 80. Outras questões que têm varrido a igreja aparecem e desaparecem. Será que o ministério fortalecendo famílias é isso? Não. A família importa para Deus. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22, Deus fala da família, Deus usa a família como a principal metáfora, figura, imagem da sua própria família, a família divina, a Trindade. Usa a família para descrever o relacionamento entre seu filho amado, chamado o noivo, e a igreja amada, a noiva. Inclusive a Bíblia termina praticamente com a celebração das bodas do Cordeiro. Em que casamento humano, importante como figura, como vislumbre, como tipo, mas a partir daquele momento o propósito do casamento humano chegou ao fim. Foi realizado, aponta para o grande dia em que nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo estaremos ceando com Ele, a mesa com Ele, a noiva com o noivo para todo sempre. A família importa sim. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, é fascinante observar também que o inimigo sabe que a família importa. Mal havia Deus criado a família, a lua de mel do casal, e Satanás ataca a família, injeta o veneno do pecado em suas veias, detona aquela imagem outrora nítida da palavra, da imagem de Deus, e desde então, todos nós sofremos. Mas é justamente aqui que a família importa, porque Cristo Jesus resgata famílias detonadas pelo pecado. E quando nós lemos em Efésios capítulo 5, sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus, e tantas pessoas que clamam por reavivamento e unção, e a palavra de Deus diz que a manifestação principal da plenitude do Espírito Santo, do reavivamento, não é no louvorzão, não é no jejum, não é manifestações de dons miraculosos, espetaculares, não. Quando lemos em Efésios 5, a manifestação principal da plenitude, controle do Espírito Santo está em casa, no lar, o lugar onde a máscara dourada, pesada que eu uso na plataforma, lá na vizinhança, lá no serviço, na igreja, mas cai, é pesado demais para mim. E onde cai? Em casa. Onde meu coração fica exposto, eu sou quem eu sou, afinal de contas eles têm que me amar. E onde Deus quer trabalhar, e esses ministérios que vocês têm desenvolvido são tão fundamentais, não só um evento, mas pontapé para o Espírito Santo de Deus usar a palavra que habita ricamente no povo de Deus, transformando homens no Adão que Deus sempre quis que fosse, ou seja, em Cristo o homem pode ser o Adão que Adão nunca foi. Omisso, passivo, diabo apontando o dedo no nariz da esposa. Em Cristo, mulheres, vocês podem ter a Eva, que Eva não foi, tomando a frente, mandando no marido, em vez de ajudá-lo a seguir a Deus com tudo. Homens, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Quando Paulo fala da plenitude do Espírito, ele fala da família. É terra santa. E não é por acaso que é o lugar onde o diabo mais ataca. Em Efésios 6,
O maior texto da palavra de Deus que trata de guerra espiritual, a armadura de Deus e como nos defender contra os dardos inflamados do inimigo. Esse texto vem logo depois do maior texto da Bíblia que fala da família. Paulo diz, meu. Ele não fala meu, eu falei meu. Nossa luta não é contra sangue e carne, Efésios 6:12. Sangue e carne? No contexto. Não é contra seu marido. Não é contra sua esposa. Não é pai contra filho. O Velho Testamento termina dizendo que o Messias vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é meu inimigo. O inimigo são forças hostis espirituais que usam o palco da família para denegrir a imagem de Cristo. A família é muito importante. A família é o lugar onde Deus quer criar um legado fiel aos filhos. Não é creche, não é escola e não é nem a igreja. É a família. E finalmente, Deus usa a peneira da família para qualificar os episcopoi, os supervisores, presbíteros, líderes da igreja, líderes de ministérios como ECC e outros, pessoas qualificadas, não perfeitas, mas de uma só mulher, hospitaleiras, que governem bem a sua própria casa, e governam bem e criam bem seus filhos, com todas as dificuldades que nós temos. Deus usa a sua família para qualificar como exemplo e modelo para trabalhar com ECC, com grupos pequenos, no discipulado de homens, no investimento de moças, no encorajamento de avós e muito mais. Modismo? Não. Bíblia. A família importa. Com esse prefácio, vamos trabalhar um pouco alguns aspectos do ministério com famílias na igreja, de forma muito prática. Eu confesso, eu gosto muito dessa palestra, é porque é muito prático, dá ideias para todos nós. Primeiro, nós temos que evitar dois extremos, que tendemos a ser tendenciosos, levando o pêndulo para um lado ou outro. Inventar que ministério com famílias, ECC, grupos pequenos, escola bíblica para casais, estamos inventando algo, nós que descobrimos. Não. Além do Novo Testamento falar muito desse ministério, basta só voltar algumas centenas de anos para os reformadores, os puritanos, para descobrir, eles já estavam fazendo isso 500 anos atrás, resgatando valores familiares. Também o outro lado, não pensar que o ministério com famílias vai resolver tudo. Agora nós temos um evento, 2 eventos por ano, isso vai alcançar a cidade, vai resolver os problemas, o pastor não vai ter mais aconselhamento na igreja, porque nós temos um ministério de encontro com Cristo. Não isso também. A família não é tudo. Nós não somos familiólatras, faz parte, grande parte do plano de Deus, mas não é tudo. Há 2 frentes principais em que todo e qualquer ministério voltado para o resgate de famílias precisa trabalhar. Entendo que o foco do ECC será o relacionamento conjugal. Isso é muito importante. É o primeiro lugar onde a plenitude do Espírito Santo manifesta-se no relacionamento de marido e esposa. A segunda frente, que também é extremamente necessária em nossos dias, é o relacionamento dos pais com seus filhos. A paternidade. O resgate da próxima geração. A pergunta é como nós vamos fazer isso? Eu quero encorajar, não sobrecarregar. Os irmãos
seja envolvidos nesses ministérios ou não, mas todos poderiam resgatar alguns aspectos de uma estratégia bíblica para o ministério com famílias. Eu vou compartilhar 5 estratégias. A quinta, por muito, é maior, então vou tentar ser rápido nos primeiros 4. Em alguns momentos, me perdoem, mas eu vou divulgar também um dos propósitos da nossa vida, do nosso ministério, é suprir a igreja brasileira e de outros países com literatura, currículos que servem. Vou falar de outros autores também, não é só a gente, obviamente, mas é material que temos feito para a igreja brasileira. Para início de conversa, antes de tratar das estratégias, algumas observações. Primeiro, vamos entender que o relacionamento entre a família e a igreja é um relacionamento complementar, não competitivo. Eu fico preocupado, eu já fiquei na nossa igreja, por exemplo, no ministério com jovens, adolescentes principalmente, quando vai ter uma palestra sobre sexualidade e os pais não são convidados. Espera aí, educar meus filhos sobre a sexualidade é minha tarefa, como pai. Graças a Deus que a igreja tem essa visão para investir nesta área tão difícil como fizemos aqui, sábado à noite, falando sobre namoro, noivado santo. Mas barrar os pais para isso, não. Nós vamos equipar os pais para isso, vamos trabalhar juntos. Nós não queremos fragmentar famílias, mesmo, muito embora a igreja é a família de Deus. Segundo destaque, em termos de início de conversa, que influencia tudo, eu não sei quem é que trabalha, quem é que pensa nessas áreas, mas o ministério eficaz entre famílias, e qualquer ministério, para ser bem sincero, precisa pensar não somente no que fazer. Somos craques nisso. Descemos a lenha de púlpito, faça isso, faça aquilo. Pastor, como? Eu nunca vi isso, eu não fui criado num lar cristão. Oração conjugal. Maridos precisam liderar suas famílias, começando com oração com a sua esposa. O cara nunca viu isso acontecer. Na cabeça dele está pensando oração sacerdotal de 2 horas, mãos impostas sobre a cabeça da mulher, sobre os filhos e batendo na testa. Ele não sabe que pode ser 3 minutinhos antes de dormir, numa refeição familiar, antes de sair da casa para enfrentar o trânsito. Faça culto doméstico. A pessoa pensa, bibliona debaixo do braço, terno e gravata, desliga videogame do filho, entra na sala de estar, congrega todo mundo, agora começaremos a cantar de forma a capela, número 100 a 150 do HCC. Depois disso, a nossa leitura bíblica de Levítico, capítulos 1 a 27, seguido por uma exposição do templo milenário em Ezequiel 40 a 41. Que é isso? Você mata a criança, mata a esposa, mata o cachorro, mata qualquer um. Isso não é um culto doméstico. Por anos eu e minha esposa falando sobre importância, a coisa mais importante que fizemos com nossos 6 filhos, foi aquele tempo diário, sim Senhor, mas muitas vezes era 5 minutinhos. Quando nós começamos a ensinar o que fazer, montando como se fosse a copa da nossa casa, naquela época emprestávamos crianças de outras famílias, eu lia 2, 3 versículos de Provérbios, o manual do culto doméstico da Bíblia, nós comentávamos isso, talvez cantávamos, simplesmente uma oração, acabou, vai para a escola, vai para a cama. Pastor, é isso? Sim, é isso, você ganha 3 pontos para cada minuto que você... Não tem pontos. A ideia de mostrar como
A importância de um orçamento familiar. O que dá tiro no pé de missões na igreja são famílias endividadas. Como vão contribuir para missões quando não conseguem pagar a conta do mês? Como família precisamos de um orçamento, mas precisamos de pessoas treinadas, muito craques biblicamente e financeiramente para ajudar pessoas a fazerem um orçamento. Não só dar peixe para as pessoas. Vamos ensiná-las a pescar. Disciplina dos filhos e tudo mais. Mais uma observação aí, a gente trata de 5 princípios, estratégias. É um alerta. Embora o ministério familiar seja bíblico e necessário, as opções e aplicações são infinitas, nunca tem fim. Todos precisam de objetivos limitados. Ninguém será capaz de implementar mais que uma porção do que vamos mencionar aqui. Mas eu convido você, em seu círculo de influência, de pensar, o que eu posso fazer em prol de famílias? Será que um dos ministérios que vamos mencionar, eu sei que já tem o grande encontro, 2 por ano, isso é fantástico. Nossa igreja faz algo semelhante em outra área, um evento por ano na época de Natal, que chama milhares de pessoas em Nova Jersey dos Estados Unidos, cenas vivas de Natal. Mas nós percebemos depois de um tempo, embora envolvia 500 pessoas da nossa igreja lá, isso em si já é muito bom, o povo trabalhar, ter objetivo, mas era um show, um evento. Precisávamos também trabalhar a vida das pessoas que participavam do evento ao longo do ano. E muito do que eu falo aqui será isso, quem sabe alguma ideia seria interessante para a sua vida, seu ministério. Número 1, de tudo que eu poderia falar. O ministério com famílias, assim como qualquer outro, mas especialmente, tem que basear-se na exposição bíblica da palavra de Deus e não do nosso achômetro. Focado em Cristo. O que nós temos de ministérios com famílias, em que humoristas contam piadas, falam do seu achômetro, um tanto de espuma, sem conteúdo, sem voltar para a palavra de Deus, usando textos fora de contexto, que não querem dizer nada sobre o que a pessoa quer falar, mina a autoridade da palavra de Deus. No mínimo, qualquer esforço, seja no ECC ou outro, precisa ser bíblico, corretamente interpretando as Escrituras. Às vezes nós que mais cremos na autoridade, como essa igreja, e a suficiência da palavra na teoria, mas na prática, às vezes minamos isso. Quando ministramos nossas palavras, nossos pensamentos, batizando ideias de psicólogo, antropólogo, sociólogo, como se fossem as palavras de Deus, o bom senso, que nem sempre é bom senso, às vezes um contrassenso do que Deus já falou. Ah, pastor, nós queremos a unção, e Deus me falou através desse texto em Ezequiel. Me desculpa, mas aquele texto de Ezequiel não fala nada da família. Você ofende o Espírito Santo de Deus quando você torce as palavras dele, arrancando-os do texto. Unção, meu amigo, é falar o que o Espírito Santo falou e como ele falou. Por favor, e entenda, Deus fala. Quando tratamos da família, eu já falei de Gênesis 1, Apocalipse 22, Deus fala e não gagueja. Nós vamos mencionar alguns, só tem acho que 2 ou 3 lá embaixo que voltaram, restaram, mas no nosso comentário de 800 páginas, o que eu tentei fazer foi reunir todos os textos da Bíblia, em que o foco, a ideia principal, a grande ideia do texto do livro, no caso de Cantares e Provérbios, é a família.
Deus fala. Se fosse um pastor pregar 4 mensagens do mês da família, para muitos é esse mês de maio no Brasil, tem 10 a 11 anos de pregações prontas, em que Deus fala. Esse é o livro que nós trabalhamos, infelizmente esgotaram todos os exemplares que trouxemos, existe no Amazon, outros lugares, mas nós tentamos suprir ministérios com casais, com material que trata, quando Deus trata da família, como Ele trata da família, explica isso. Se é mais técnico, tudo bem, tem 1.200 notas de rodapé sobre o texto grego e hebraico, mas para nós, o que Deus fala, seja bíblico, seja cristocêntrico. Esse ministério, eu creio, com famílias, com casais, é a porta escancarada, junto com o ministério infantil, para evangelizar, para alcançar. Não importa a classe A, B, C, D, pessoas têm necessidade em suas famílias. Não importa se é Nova Zelândia, se é Escócia, se é Papua Nova Guiné, se é Brasil ou Argentina. A família, as pessoas precisam ouvir a palavra cristocêntrica, bíblica. Número 2, o ministério eficaz com famílias. Eu entendo, trabalha nessas 2 frentes de 1, prevenção, e 2, recuperação. Pelo que eu entendo, tenho visto, ouvido, exatamente isso que vocês fazem no ministério ECC. Eu vi um charge que diz assim: eu odeio estar preso pela cerca, eu vou pular. A cerca são as leis de Deus, princípios. Espere, não é uma cerca, é um muro de proteção. Os 2 ministérios são absolutamente essenciais. O ministério de prevenção é construir cercas. Eu pessoalmente, eu e minha esposa, nos sentimos uma paixão maior nesta área, de ajudar jovens casais, a prevenir, evitar. Assim como diz o texto bíblico de Colossenses 1, 28 e 29, sobre Jesus, o qual Jesus nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, completo, maduro em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo era construtor de paredes de proteção. A minha paixão, que norteia muito o nosso ministério, que eu já contei para vários aqui, foi a minha infância, a minha adolescência. Chorando à noite na minha cama, até hoje, eu dormo com um travesseiro sobre a cabeça e outro debaixo, porque para não ouvir os gritos dentro do meu lar. Mas Deus fez algo maravilhoso. Em vez de meu coração jovem se rebelar contra o Deus dos meus pais, que faziam o show domingo e em casa era nada disso, Ele me aproximou a Ele pelo sofrimento e deu uma paixão de resgatar famílias e construir paredes. Mas tem um outro ministério. Graças a Deus que Ele chama pessoas, dota com dons, não tanto de ensino, no meu caso, mas de dirigir ambulância, dom de misericórdia, de socorro, de ajuda. Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 5,14: exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Tem hora que nós temos que dirigir ambulância apontando o erro. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Nós precisamos de motorista de ambulância,
que estão precipício abaixo, resgatando vidas arrebentadas nas pedras da vida. Prevenção, recuperação. Um bom ministério com famílias visa ambas as áreas. E graças a Deus Ele equipa alguns com dons de ensino, de prevenção e outros de outros dons. Número 3. É um ministério de edificação e evangelização. Eu já falei, mas de todos os ministérios hoje, e talvez junto com o ministério infantil, porque um bom departamento que acolhe crianças, ensina crianças, a janela chamada 414, quando a vasta maioria das pessoas abraça Jesus como Salvador, entre 4 anos de idade e 14 anos de idade. Esse ministério que é familiar também. E o ministério que visa alcançar famílias. Um casal do seu prédio que nunca se adentraria na igreja, mas vai para um grupo pequeno na sua sala de estar. Um homem amigo no serviço, que longe de ser batista, evangélico, mas no almoço, concorda em fazer um estudo sobre o que é ser homem. Como liderar a sua família nesses dias difíceis. Quando falamos de edificação, é o que eu já falei de equipamento. Ensinar a pescar, não simplesmente dar tudo, o peixe para a pessoa. Deus capacita líderes na igreja para edificar outros. Efésios 4 diz, Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Para quê? Para fazer todo o trabalho sozinho, malabarismo, ficar exausto, com burnout e estresse e não dar mais. Não, para equipar a todos nós. O tema do ano dessa igreja, aconselhando-vos uns aos outros. O ministério da equipe, da igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, equipamento, edificação, para o desempenho do seu serviço, não o serviço do pastor, ele é pago para isso, sim, mas pago para equipar os santos, para expandir o reino, para alcançar pessoas arrebentadas, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Seus encontros preparatórios e outros ministérios que essa igreja já tem, nos grupos pequenos, grupos de homens, grupos de mulheres e tudo mais, visa isso, mas tem mais, é o ministério também que alcança os não alcançados. 1 Pedro faz algo interessante, é o contexto de crentes sendo perseguidos, sofrendo, mas tem uma aplicação para a família que está sendo atacado e é sofrido. Pedro diz, santificar, separar, demonstrar Cristo é o seu Senhor em vossos corações, para ficar visível mesmo na perseguição, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se tem uma área hoje em que pessoas sentem sua necessidade de algo diferente, de ajuda, é a família. Não sabe como criar seu filho de 2 anos. Já arrancou o cabelo com filho junior. Seu filho adolescente, o filho nem fala mais com eles. E falando nisso, nem a esposa. O marido não procura a esposa há 4 meses. Ela não sabe por quê. O que está acontecendo? A pornografia tomou conta. Adultérios. E muito mais. Uma família razoavelmente, longe de ser perfeita, mas transformada.
Uma família que encontrou-se com Cristo e de repente os vizinhos começam a perceber aquelas brigas, aqueles gritos que vinham do apartamento não vêm mais, ou são bem menos frequentes. E perguntam: o que aconteceu com vocês? Deixa eu te contar. Evangelização. Você não quer participar de um encontro? Você não quer estudar a Bíblia junto conosco? Vem 3 casais hoje à noite, vamos comer pizza e vamos estudar esse livro, um chato americano, mas tem coisa boa aqui. 4. Deve ser um ministério abrangente o ano todo, que une, não fragmenta famílias. Eu era pastor de adolescentes por 10 anos, pastor de jovens por alguns, pastor de casais por outros, departamentos. Nós batistas somos craques em criar departamentos, ministérios. Temos hoje ministério de skatista, ministério de surfista, ministério de quem gosta de comer arroz com passas, tem ministério de tudo. Caminhoneiros, motociclistas. Mas cuidado. Filosoficamente a igreja é uma família, a igreja é heterogênea. Deus é mais glorificado pela diversidade do multicolorido espectro da glória de Deus através de pessoas diferentes, torcedores de times totalmente diferentes, classes sociais diferentes, mas todos têm um foco: Jesus. E quando isso acontece, e quando a igreja é uma família, e a terceira idade tem envolvimento na classe de adolescentes, dando testemunho da sua vida com Cristo, quando os juniores, adolescentes e jovens se juntam para fazer noite da pizza na igreja toda, quando serve a terceira idade, quando nós temos uma noite esportiva, em que pais podem jogar com seus filhos, um chá chique, em que as mães estão junto com as suas princesas, nós unimos a igreja, a família. Uma perspectiva amigável. Mencionei algumas atividades multigeracionais. Eu creio firmemente que devemos trabalhar mais esperto, não somente fragmentando em departamentos, mas promovendo atividades que juntam. Uma noite de filmes da família, noite de gincana. E não é só famílias. A igreja é a família da viúva. A igreja é a família daquele jovem que só ele é crente na sua família. Piquenique de famílias, noite de talentos, servindo a terceira idade e muito mais. E finalmente, onde queria passar um pouco mais de tempo, mas o ministério abrangente, capacitando em todas as áreas do ciclo de vida familiar. Os namorados e noivos, os recém-casados, a família com crianças pequenas. Cada fase tem peculiaridades. Filhos juniores ou adolescentes. O ninho vazio. Os avós, e podemos acrescentar viuvez, solteirice e tudo mais. Deixa eu dar algumas sugestões bem práticas aqui e recursos que eu sugiro. Precisamos pensar em termos de capacitação de jovens casais, tanto antes como depois, no ministério. Se eu fosse começar uma ênfase familiar na igreja, o primeiro ministério que eu faria não seria encontros de casais com Cristo. Me desculpa. O primeiro ministério seria o mentoreamento de jovens na nossa igreja a partir dos 18 anos, em que nós entendemos tem o início de condições de namorar e pensar na possibilidade de casamento. E um casal é colocado ao lado desse casal para acompanhá-lo. Não é casal perfeito, mas tem 4, 5 anos de casados, sabe o que estão pensando, passando. Esse seria o primeiro ministério.
preparação, aconselhamento prenupcial, fundamental. Talvez uma classe de noivos, quando a igreja é maior e tem 2, 3, 4, 5 casais de noivos. Um acompanhamento logo após, depois de 3 meses de casados, 6 meses de casados. Ou talvez, como a nossa igreja também tem, nos grupos pequenos tem um grupo, um pastor da igreja lidera, acho que Keila e Fabrício fazem parte, nossa caçula, dos recém-casados, um grupo específico. Um dos pastores da nossa igreja tem um blog que eu quero muito recomendar, chamado Noivado Bíblico. Esse blog tem dezenas de artigos, lançou alguns dias atrás, que dizem respeito, uma perspectiva bíblica sobre a cerimônia de casamento, sobre padrinhos, sobre recepção, quanto gastar, mostrando biblicamente elegância sem ostentação. Eu recomendo muito para os irmãos. Nós temos alguns materiais também, os casais aqui, eu trouxe 100 exemplares para o Omar, do primeiro livro azul, isso ocupou 2 malas inteiras, lições 15 para transformar seu casamento. Isso pode ser usado com noivos e recém-casados, e 2 livros para namoro, sobre namoro e noivado. Outros recursos para jovens casais, o livro Casamento Sagrado, pelo autor Gary Thomas, sobre a natureza bíblica do casamento. Quando pecadores dizem, sim, o que vai acontecer agora? Sai de frente. São recursos bons, e tem muitos outros. Mas não é só os recém-casados, os namorados e noivos, mas os casais. O foco do Ministério ECC, mas não somente em 2 eventos do ano, tem tanto mais que podemos fazer. Grupos pequenos de estudo bíblico, classes de escola bíblica. Por anos eu e minha esposa tivemos na igreja todo domingo uma classe de escola bíblica dominical. Relacionamentos de mentoreamento temporário, quando casais passam por dificuldades. Comentamos do primeiro livro, preparamos 3 e já entreguei o manuscrito do 4º livro de estudos bíblicos para casais. Omar, preste atenção. Cantares para casais. Vai ser lançado o ano que vem, que nós trabalhamos em 8 lições, todos os versículos do livro bíblico, que trata do romance, do amor e do sexo, de uma perspectiva saudável. Os outros já com títulos são claros. T3, capacitação abrangente ao longo do ano. O segundo ministério, se eu fosse começar do zero, depois do aconselhamento pré-nupcial, seria um investimento em homens. Irmãos, por favor, me perdoem, não sou machista. Mas biblicamente, Deus fez o homem para ser um líder servo no lar e na igreja. Nós chamamos esse ministério o ministério 222, baseado em 2 Timóteo 2:2, e o que ouvistes da minha parte, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens idôneos e fiéis para que transmitam a outros. Deus criou Adão e depois a Eva, deu ordens para Adão, como pastorear sua esposa e o jardim, como protegê-los. Ele bobeou em tudo isso, em Cristo pode ser resgatado. São tantos ministérios que podemos fazer. Tipicamente a igreja americana faz num café da manhã, mensal, semestral, bimestral, de homens. Nossa igreja tem feito através de encontros cedo de manhã e uma noite da semana. Um café muito simples, uma exposição de 20 minutos e grupos pequenos para conversar. Acampamentos, pai e filho. Palavra da Vida oferece isso, tanto pai e filho como mãe e filha, é uma oportunidade. Esportes, pesca e pague, já fizemos também. Viagens missionárias de homens, entre pescadores, ribeirinhos, grupos de construção.
Nossa igreja faz um retiro de pós-adolescentes, tanto homens como mulheres, quando chegam à idade que vão passar para os jovens, entre 17 e 18, um fim de semana em que é trabalhado o que é ser homem, o que é ser mulher. 4. Mulheres. Chamamos isso o Ministério Tito II, porque o mentoreamento de mulheres, que Paulo exorta os pastores jovens titos a desenvolverem em suas igrejas. Tito capítulo 2 é interessante, pode chegar a minha esposa, ela vai me ajudar aqui um pouco, mas Paulo fala para Tito o que ele deve ensinar os mais velhos, os moços, às mais velhas, mas não às moças. Porque esse ministério Tito delega para as experientes. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, professores na igreja, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Tito, eu não quero que você faça isso. É para elas amarem a seus maridos, a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Pode dar uma palavra sobre isso? Sim, eu acho uma pena que é um currículo que é tão bem elaborado, tão bem explicado e tão pouco aplicado. Nós não vemos as mulheres de mais idade, com mais experiência, não tem ninguém investindo na vida delas, então temos muitas mulheres que não se sentem qualificadas, não sentem que elas têm o que oferecer para as mais jovens. Ou as que querem oferecer algo para as mais jovens, muitas vezes estão falando coisas da cultura e não aquilo que é da palavra de Deus. Por outro lado, nós temos muitas jovens que não querem aprender das que têm mais experiência, elas querem procurar conselho entre as amigas da mesma idade, não de alguém que já passou por aquilo, que já tem maturidade. Então, uma área onde precisa ser muito bem trabalhado, muito bem elaborado. Tá. Alguns ministérios, o Projeto Ano, nós temos na nossa igreja, é para mães de crianças de 5 anos para baixo, elas encontram quinzenalmente, numa tarde, tem um programa para as crianças, e as mães, tem mães que já têm os seus filhos criados, investindo nessas mães, dando lições muito práticas e ajudando, e tem sido muito, muito interessante isso daí. Você quer que eu fale mais de alguma coisa? O currículo, aqui tem sido usado aqui, né? Que a Betina tem usado esse livro, Design Divino, muito, muito bom. E um outro livro que é recém-lançado aqui no Brasil, pela mesma autora, Nancy DeMoss, só que escrito depois dela casado, parte do título é Adornados. Eu acho que mulheres atraentes, adornados para... Eu teria que ver adornadas, mas é muito bom porque trabalha justamente estes versículos de Tito 2. Então, encontros de mulheres, uma coisa que também fazemos na nossa igreja para incentivar as jovens a quererem buscar as mais experientes, nós temos uma vez por mês uma reunião de mulheres a partir de 9 anos até 100 anos, falam. São todas convidadas. E olha, as meninas querem assistir. Elas querem se sentir parte. Então, desde pequenas, elas estão aprendendo a fazer parte dessa família e o que é ser mulher. Só mais 2 ministérios nós terminamos. Capacitando grupos, respeitando fases e oferecendo algo para fortalecer famílias ao longo do ano. Pais pastores, não pai ou mãe que é pastor, mas que pastoreiam sua própria família. O que nós encontramos em Efésios 6, vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos
um termo de ternura, falando do homem, do pai, no texto. Na disciplina, sim, faz parte, e na admoestação do Senhor. Discipulado, disciplina, são as duas grandes responsabilidades. Por que isso é tão importante? Porque o ministério infantil da igreja deve ter os olhos fixos nos pais. Alguns dos quais talvez deixem seus filhos na igreja para correr no parque, fazer uma compra. Não, nós temos que rebanhar esses pais e investir, porque a tendência, graças a Deus tem exceções, é que os filhos sobem ou descem até o nível espiritual dos pais. Se nós não alcançar os pais, muitas vezes vamos perder os filhos. A igreja equipa os casais, uma classe de escola bíblica sobre educação de filhos. Quando oferecemos isso, bomba, mas tem tanta gente saindo pelas janelas. Se nós alcançarmos Cornélio, vocês que são bem de Bíblia, sabem que alcançando Cornélio, alcançando o carcereiro de Filipos, você alcança a família toda. Temos que trabalhar mais espertos. 2 livros que nós gostamos demais, da autoria dos irmãos Tripp. Ted Tripp já veio várias vezes para o Brasil, e o irmão também. Pastoreando o coração da criança. Uma classe poderia só estudar esse livro. E a idade da oportunidade é um livro do irmão dele que trata não da adolescência como aborrecência, mas como sua última oportunidade para alcançar o coração do jovem. Material fantástico. Dentro disso, falamos um pouco, mas Deus nos deu a graça, alguns anos atrás já, de ter um canal de YouTube que tem uma edição cada sábado, mais de 100 programas são sobre educação de filhos, dos assuntos mais variados possível. Você lembra alguns desses assuntos? Só para despertar, vários de vocês, dezenas de vocês, eu já vi, fizeram inscrição desde sexta-feira. Mas quais são alguns programas nessa área? Bom, tem a ver tanto do relacionamento conjugal como pai e filho. Então, tem uns, o meu marido não ajuda em nada, esse daí bombou. Não gostou desse daí. Mas como receber ou dar crítica, como conversas, como puxar assuntos interessantes com seus filhos, como lidar com a mentira, como lidar com preguiça, como lidar com a criança que só reclama e tudo é ruim. Então, tentamos pegar os assuntos onde os pais sempre perguntam para a gente, onde os casais sempre vêm com dúvidas, e temos trabalhado finanças, amizades, muitos desses assuntos. Ok, ela me lembrou porque ela viu. Todos os nossos livros que já mencionamos aqui tem embaixo, sim, hoje. Menos um, não sei qual é, mas tem. E tem alguns outros também. Finalmente, realmente, nosso tempo esgotou. Não se esqueça dos avós. Como pregador, a minha tendência era sempre pregar para faixa etária, status, ciclo de vida em que eu estava. Crianças pequenas falando de trocar fralda, lavar louça, marido ajudar em casa, mulher clamar a Deus por misericórdia e graça, nesta faixa. Eu esqueci das outras. Nosso ministério de exposição bíblica precisa ser amigável e sensível, inclusive às viúvas. E a Bíblia fala. Nós temos que capacitar avós. Hoje muitos criam seus netos. Alguns currículos, nós temos um e outro que nós estudamos também na nossa igreja. O legado dos avós trata em 13 capítulos para uma classe de escola bíblica dominical, o que a Bíblia diz sobre legado, principalmente dos avós, com perguntas para diálogo. Outro livro, Entre Pais e Filhos, que trata mais a questão, não tanto de avós, mas pais que têm filhos adultos que moram dentro de casa. 35 anos de idade, como lidar com essa realidade? Minha casa, minhas regras, ou minha casa, tuas regras? Material muito bom. É isso, eu cansei.
é um potpourri de possibilidades. Ninguém pode abraçar o mundo, nenhuma igreja pode fazer tudo isso. Mas eu desafio os líderes do FCC, líderes e pastores de outras igrejas, não pensar somente num evento, 2, mas como fortalecer famílias o tempo todo. A igreja como família de Deus. Que Deus nos abençoe nesse ministério tão importante. Amém.